Vou começar com uma cena. Quero que você se reconheça nela, porque eu já vivi ela milhares de vezes. Você acorda, ainda nem abriu direito os olhos, e a sua mão, sozinha, já está procurando o celular em cima do criado mudo. Você desbloqueia, jura para si mesmo que é só para ver uma notificação rapidinho, e quando você se dá conta, 40 minutos da sua vida foram embora. Você ainda nem bebeu água. E o pior, você não lembra de quase nada do que viu. Eu fui exatamente essa pessoa, por anos. Hoje eu vou te contar como eu virei esse jogo. E não foi com 1000 técnicas mirabolantes, não foi acordando às 4 da manhã, não foi virando um robô da disciplina. Foi entendendo uma coisa simples que mudou tudo. O problema não é o quanto você consome, o problema é o quanto você cria. Se você puder, pega um caderno, uma caneta ou o bloco de notas do celular e faz uma única coisa por mim. Não abre outra aba enquanto a gente conversa, porque o que eu vou te falar é sobre recuperar uma capacidade que você teve quando era criança e que esse mundo aqui, sem você notar, tá tirando de você todo santo dia. Os 2 consumos que estão roubando a sua vida. Todo mundo fala do consumo de fora. Aquele óbvio. Instagram, TikTok, a série que você maratona num fim de semana, o YouTube que entrega um vídeo atrás do outro. Esse a gente vê, esse a gente percebe. Mas existe um segundo consumo que ninguém comenta e que é muito mais perigoso. É o consumo de dentro. É quando você não está no celular, está lavando louça, está no ônibus, está tomando banho, e a sua cabeça começa. Ela repassa aquela conversa esquisita que você teve ontem com seu chefe. Ela se preocupa com a conta que vence na sexta. Ela revive a vergonha que você passou numa festa há 5 anos. Ela cria cenário onde tudo dá errado no futuro. Isso tem nome. Chama ruminação. E é o seu cérebro consumindo ele mesmo. Agora presta atenção. Esses 2 consumos, o de fora e o de dentro, não são separados. Eles se alimentam um do outro. Você está parado, a cabeça começa a ruminar, a ansiedade aperta no peito. O que você faz para fugir? Pega o celular, scrolla, e o algoritmo, que é mais esperto do que a gente quer admitir, percebe na hora que você está vulnerável, te entrega o conteúdo perfeito para te prender. 1 hora depois, você larga o celular. E o que volta? A ruminação. Só que agora, com um bônus. A culpa de ter perdido mais 1 hora da sua vida. E o ciclo recomeça. De novo. E de novo. A sacada que ninguém te contou. A sociedade inteira foi montada em cima desse esquema. Desde criança, você foi educado para consumir. Propaganda que cria desejo de coisa que você nem sabia que precisava. Rede social que pega a sua atenção e vende ela para quem pagar mais. Porque a sua atenção hoje é a coisa mais valiosa que existe no mundo. E você está entregando ela de graça, todo dia. Mas aqui vem o ponto que muda tudo. O consumo de fora e a ruminação de dentro são sintomas da mesma coisa. Você não está criando. Toda a energia que deveria estar saindo de você, virando alguma coisa no mundo, está ficando presa lá dentro. E energia presa não desaparece. Ela apodrece, vira ansiedade, vira paralisia, vira aquela sensação de que a sua vida está passando e você está só assistindo. A solução não é consumir menos. Esquece o discurso do detox. A solução é criar mais. O que descobriram sobre o seu cérebro quando ele não faz nada em 2001, um cientista chamado Marcus Reichel fez uma descoberta que virou a neurociência de cabeça para baixo. Ele percebeu uma coisa absurda. Quando as pessoas estavam dentro daquela máquina de ressonância sem fazer nada, o cérebro delas não estava desligado. Pelo contrário, tinha uma rede inteira que acendia justamente quando a pessoa não fazia nada. Ele chamou essa rede de modo padrão, e ela tem uma função fundamental. Conecta ideias que parecem não ter nada a ver entre si.
junta uma lembrança da infância com um problema do trabalho de hoje e cria uma solução que você nunca chegaria pensando do jeito normal. Essa rede é a fábrica de criatividade do seu cérebro. Sabe quando você está no chuveiro e a melhor ideia da semana cai do nada? É essa rede trabalhando. Sabe quando você está caminhando para a padaria e finalmente entende uma coisa que estava travada? É ela de novo. E agora vem a parte que me fez parar tudo quando eu li. Essa mesma rede é a que processa as suas emoções. Quando você está sem estímulo, caminhando, no banho, olhando pela janela do ônibus, é nesse momento que o seu cérebro digere as coisas pesadas, digere a briga com a sua mãe, a saudade de quem foi embora, o medo do futuro. E o que o scroll faz? Desliga as duas coisas ao mesmo tempo. Toda vez que você abre o feed para fugir do tédio, você impede o seu cérebro de criar e impede o seu cérebro de processar. Por isso, depois de 1 hora no celular, você não se sente descansado nem mais leve. Você se sente pior. Não dói, não sangra, não aparece em exame, mas está acontecendo com quase todo mundo, o dia inteiro. A mentira da disciplina insana. Tem uma turma na internet que fica dizendo que para você ser grande tem que acordar às 4 da manhã. Banho gelado, treinar 2 horas, ler 50 páginas, como se sofrimento fosse atalho. Não funciona assim. Olha para os caras que de verdade mudaram o mundo. Einstein tocava violino, caminhava por horas sem destino. Darwin fazia 2 caminhadas longas por dia e dizia que era nessas caminhadas que as ideias vinham, não na mesa de trabalho. Newton sacou metade da teoria da gravidade quando ele estava de quarentena em casa por causa de uma peste, sem fazer praticamente nada. Eles não estavam se torturando, eles estavam brincando, estavam vivendo de um jeito que dava espaço para a mente respirar. Agora pensa na sua vida. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa sem objetivo nenhum? Não para postar, não para ganhar dinheiro, não para impressionar ninguém. Só por fazer. Que você desenhou sem se importar se ficou bonito. Que você caminhou sem destino, sem fone. Se você teve dificuldade de lembrar, é exatamente por aí que está um pedaço grande do seu problema. Brincar não é coisa de criança. A gente foi ensinado que tempo gasto sem produzir nada é tempo jogado fora. Mentira gigante. Tem um pesquisador chamado Stuart Brown que passou décadas estudando o papel da brincadeira na vida adulta. E ele descobriu uma coisa simples e poderosa. Adultos que mantêm práticas de brincadeira, atividades sem objetivo nenhum de retorno, são mais criativos, mais resistentes às coisas ruins e têm vidas mais satisfeitas no geral. O contrário também é verdade. Quem não brinca, adoece. Aparece ansiedade, aparece depressão, aparece aquela rigidez de quem não sabe mais lidar com nada que sai do roteiro. Aparece o esgotamento total. E olha o paradoxo. A gente cresceu ouvindo que brincar é coisa de criança. Aí a gente vira adulto, larga tudo que era prazer puro, troca por planilha e cobrança e depois fica se perguntando por que está tão infeliz, tão sem graça, tão cansado o tempo todo. A resposta está bem ali na sua frente. Você matou a criança que tinha dentro de você. E olha que coincidência, a palavra criança, em português, vem da palavra criar. Criança é, na raiz, aquele que cria. Quando você para de criar, você para de ser criança. E quando você para de ser criança, você adoece por dentro. Isso não é poesia. É como o seu corpo foi montado. Por que você fica obcecado pelas coisas erradas? Cada impulso ruim que você tem, aquele que você acha que é defeito seu, ele está apontando do lado contrário para um potencial criativo enorme que está dentro de você. A pessoa que se preocupa demais com o que os outros pensam tem, no fundo, uma sensibilidade social fora do normal. Bem direcionada, isso vira liderança, vira talento para entender o que o outro está sentindo antes do outro saber. A pessoa que tem compulsão por prazer rápido tem um sistema sensível.
bem direcionada, essa mesma sensibilidade vira paixão profunda por um projeto. E aí tem aquele tipo que todo mundo já viu ou já foi. A obsessão romântica. Você conhece alguém e do nada essa pessoa vira o centro do seu mundo. Pensa nela o dia inteiro. Constrói diálogos imaginários no banho. Sente que a sua vida gira em volta dela, mesmo que ela mal saiba que você existe. Isso não é amor. Isso é energia criativa sem destino. O seu cérebro tem uma capacidade absurda de se fixar em alguma coisa com intensidade total. Quando essa capacidade não tem onde ir, ela se gruda na primeira coisa que mexe forte com a sua emoção. Geralmente uma pessoa. Geralmente a pessoa errada. O mesmo mecanismo que faz um artista pintar 12 horas seguidas é o mesmo que faz você pensar 12 horas direto numa pessoa. A diferença é só para onde a energia está indo. E olha que coisa louca. Se você presta atenção em quem você é, vai perceber que aquilo que você mais critica em você é justamente onde mora o seu maior talento, só que invertido, virado para dentro como autossabotagem. A pessoa intensa demais é a que poderia se entregar a um projeto como ninguém. A pessoa que pensa demais é a que tem mais sensibilidade para fazer arte de verdade. A pessoa que sente tudo no exagero é a que poderia comover gente com o que cria. O defeito é o talento esperando ser virado do lado certo. A guerra que ninguém te avisou que está acontecendo. Tem um escritor americano chamado Steven Pressfield, que escreveu um livro chamado A Guerra da Arte. A tese dele é simples. Todo ser humano tem alguma coisa para trazer para o mundo, e existe uma força invisível que tenta impedir isso. Ele chama essa força de resistência. É aquela voz que diz: amanhã eu começo, eu não sou bom o suficiente, deixa eu só ver mais um vídeo, segunda-feira eu inicio. Tem empresa gastando bilhões de dólares para te manter passivo. Tem um exército de engenheiros do outro lado da sua tela, cujo trabalho é descobrir o jeito mais eficiente de quebrar a sua força de vontade. O algoritmo se atualiza a cada segundo, só para te entregar exatamente o vídeo que vai te prender. Então a gente vive duas guerras ao mesmo tempo. A guerra interna, contra a sua própria preguiça e o seu próprio medo de criar. E a guerra externa, contra um sistema desenhado para te manter consumindo. O campo de batalha é a sua mente. É o momento em que você acorda e decide se vai pegar o celular ou se vai levantar e fazer alguma coisa que importa. O que acontece quando você finalmente começa? Vou ser honesto. Quando você começa a tentar mudar, no início parece mágica. Você assiste um vídeo, lê um livro, sente uma onda forte de motivação, jura que dessa vez é a vez. Esse é o primeiro estágio. Chama otimismo desinformado. Você ainda não tem ideia do que vai ser necessário, mas está animado imaginando o resultado. A maioria das pessoas fica presa nesse ponto para sempre, sonhando, planejando, salvando vídeo, comprando curso, sem nunca de fato fazer. Mas se você começa para valer, vem o segundo estágio, pessimismo informado. Agora, você entende o tamanho do que é necessário. O treino é chato, escrever é doloroso. Aprender um instrumento é mais lento do que parecia. E você começa a duvidar de você. É aqui que muita gente desiste e volta correndo para o celular. Porque o celular é conforto certo, garantido. É prazer sem esforço nenhum. Quem segue entra no terceiro estágio. E esse é o mais perigoso, chama Vale do Desespero. Você está fazendo, e parece que nada acontece. Os resultados não vêm na velocidade que você imaginou. A vontade de largar tudo aparece todo dia. Mas é exatamente aí que você precisa ficar. Porque antes dos resultados começarem a aparecer de verdade, você precisa pagar um preço. O preço é a distância entre quem você é hoje e quem você quer se tornar. Esse preço é constância, é paciência, é tolerância à frustração. Ninguém escapa desse imposto.
Nem aquele cara do Instagram que mostra o antes e depois em 30 segundos. A vida dele entre o antes e o depois foi exatamente esse vale. Ele só não filmou essa parte. Quando você atravessa o vale, começam a aparecer os sinais. Um comentário de alguém que se sentiu tocado pelo que você fez. Uma habilidade que mês passado era impossível e hoje saiu natural. Não é que a sua vida ficou perfeita, é que você está virando alguém novo. O esforço vira prazer. Tem uma coisa que ninguém comenta. Quando você se esforça repetidas vezes e vê pequenos progressos, alguma coisa muda dentro do seu cérebro. O circuito de prazer dele se reorganiza. Em vez de ficar viciado em prazer fácil, ele começa a sentir prazer no esforço. O cara que treina pesado há 1 ano não está usando força de vontade para ir para a academia. Ele quer ir. O dia que ele não vai, ele sente falta. A escritora que escreve todos os dias chega num ponto que, se ela não escreve, o dia parece incompleto. Esse é o jogo virado. No começo, você precisa de disciplina para criar. Depois de um tempo, você precisa de disciplina para parar e descansar. A história do cara que não queria nada. Tem uma história antiga da Grécia que ficou comigo. Diógenes era um filósofo que vivia praticamente sem nada. Um barril como casa, uma túnica, uma tigela. Um dia, Alexandre, o cara mais poderoso do mundo na época, foi visitar Diógenes. Chegou perto, todo cheio da pompa dele, e disse: "Me pede qualquer coisa, eu te dou." Diógenes, sem se mexer, respondeu: "Sai da frente do meu sol." Alexandre ficou tão impressionado que disse para os amigos: "Se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes." Diógenes ouviu isso e respondeu: "Se eu não fosse Diógenes, ainda assim eu queria ser Diógenes." Esse cara não tinha nada, e ainda assim não queria ser ninguém além dele mesmo. Esse é o tipo de contentamento que a gente não conhece mais. Porque a gente vive num mundo desenhado para te fazer sentir que falta alguma coisa. A cada propaganda, a cada feed, a cada comparação. E a verdade é que tudo que importa já está ao seu alcance. Agora. Está no café quente da manhã, no som da chuva no telhado, no abraço de alguém que te ama, no livro largado na estante, no projeto guardado na gaveta esperando você. Você não precisa virar um Diógenes e morar num barril. Mas talvez você precise perceber que essa sensação de falta que te acompanha o dia inteiro não é real. Ela foi fabricada, foi instalada em você. E você pode desinstalar. Para onde eu quero te levar? Você não vai mudar o mundo inteiro. Não vai mudar 1 milhão de pessoas. Mas você pode mudar uma, você mesmo. E se você muda uma pessoa de verdade, no silêncio, naquilo que ninguém filma, você muda o ambiente em volta. Você muda a sua família, os seus amigos, seus filhos, se você tem. É um efeito em cascata, silencioso, mas absurdamente poderoso. Tem um estudo de 2016, feito com mais de 900 idosos, que mostrou uma coisa fascinante. Os idosos que tinham um sentido forte de propósito, alguma atividade que sentiam que estava contribuindo para além deles mesmos, tinham um risco quase 2,5 vezes menor de desenvolver Alzheimer. Propósito protege literalmente o seu cérebro de ficar doente. E o propósito não precisa ser grandioso, não precisa ser salvar o mundo. Pode ser cozinhar bem para a família, pode ser ensinar um sobrinho a ler, pode ser uma marcenaria pequena no quintal, pode ser plantar verdura, pode ser qualquer coisa que seja a sua marca no mundo, que tenha a sua cara e que faça o tempo desaparecer enquanto você faz. Eu passei anos da minha vida perdendo tempo, muitos anos, e quando eu finalmente parei e comecei a criar, a escrever, a fazer alguma coisa para fora, eu entendi de cara que era disso que eu estava fugindo o tempo inteiro. Não do trabalho, não do esforço. Eu estava fugindo de mim mesmo, da possibilidade de descobrir do que eu era capaz. Porque ficar pequeno é confortável. Ninguém cobra nada de quem não tenta. Ninguém te julga por algo que você nunca mostrou. Mas o preço de ficar pequeno é gigante.
É a sua vida inteira passando pela sua frente sem você participar dela. Não importa qual é o seu meio, pode ser música, escrita, costura, programação, cozinha, ensino, cuidado, construção, não importa o formato. Importa que seja seu, que honre essa criança dentro de você que ainda quer brincar, mesmo que você tenha esquecido isso. Larga o celular um pouco hoje, olha para cima, olha para a janela. Existe um mundo inteiro, com textura, com cheiro, com som, esperando você voltar. Ele está esperando paciente, mas ele não vai esperar para sempre. A pergunta verdadeira não é se você é bom o suficiente. A pergunta é se você é corajoso o suficiente para descobrir até onde você pode ir. Se esse texto te tocou em algum ponto, eu quero te pedir uma coisa antes de você fechar essa página. Escreve aqui nos comentários uma coisa só. Qual é aquela coisa que está guardada dentro de você, esperando para sair e que você sabe, lá no fundo, que está fugindo de fazer? Pode ser pequeno, pode ser bobo, pode ser gigante, não importa. Só escreve, põe para fora. Esse comentário é o seu primeiro ato de criação. É o primeiro tijolinho. E eu vou ler. E se você conhece alguém que está preso nesse ciclo, alguém que está scrollando demais, ruminando demais, deixando a vida passar olhando para a tela, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, uma palavra na hora certa muda um caminho inteiro. Você pode ser essa palavra para alguém hoje. A gente se encontra no próximo, mas antes, comenta. Eu tô te esperando lá embaixo.